Vamos continuar louvando ao nosso Deus com a leitura de Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, leiamos juntos na presença do Senhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável.
Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia. O tema que nós vamos meditar hoje dentro desse capítulo 7. Esse capítulo 7 é um capítulo que para meditar durante um ano inteiro de palavra. Mas nós vamos pegar apenas um tema que é, diga, salvação total. Já veremos porque abordamos esse tema aqui, no Hebreus capítulo 7. Vamos nos lembrar da localização de Hebreus capítulo 7, nessa carta de 13 capítulos. Essa carta está dividida em duas partes. A primeira parte é como se fosse um desenvolvimento maior da carta, e a segunda parte é uma pequena conclusão que termina a carta. Essa primeira parte maior, que é um desenvolvimento da carta, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18, e o título é um dos títulos de Jesus. Repita depois de mim: apóstolo da nossa confissão. Jesus é chamado na Bíblia de o apóstolo, palavra que significa enviado, porque ele foi enviado por Deus, né, para trazer para nós o Evangelho, as palavras da nova aliança, do Novo Testamento, que são as palavras da nossa confissão de fé. Por isso Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Esta primeira parte de Hebreus está dividida em 3 blocos. O primeiro bloco, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 10, diga: considerai atentamente. Neste bloco, nós recebemos a ordem de considerar atentamente a pessoa de Jesus. Considerar atentamente a pessoa de Jesus é considerar o Novo Testamento, considerar o Evangelho que ele trouxe, a boa nova da nova aliança. Essas palavras que o Senhor Jesus trouxe do Pai, transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos colocaram por escrito, desde Mateus até Apocalipse. Considerar atentamente em Jesus é considerar atentamente no Novo Testamento. Como o Novo Testamento é deturpado por pessoas, como o Evangelho é deturpado por pessoas, porque não consideraram atentamente e tiraram conclusões precipitadas e fizeram dessas conclusões verdade absoluta. Consideraram essas conclusões precipitadas e erradas verdade absoluta e colocam a sua confissão de fé em cima delas. E aí não tem salvação, porque não consideraram direito. Jesus disse que os homens erram. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, considerar atentamente em Jesus é considerar atentamente nas palavras que ele trouxe do céu, trouxe do Pai
para a terra. Os 39 livros do Antigo Testamento já estavam escritos, Deus falou por meio de profetas, mas o Novo Testamento é o que ele falou pelo Filho, e é o que está lá no início do capítulo 1, versículo 1 e 2 de Hebreus. Outrora Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados, através de muitos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o que ele falou pelo Filho está aqui, no Novo Testamento. Considerai atentamente. O bloco 2, capítulo 5, versículo 11 até o capítulo 6, versículo 12, um bloco pequenininho, é um bloco admoestativo, cujo título é, diga, devíeis ser mestres. É um bloco que denuncia um fator que sempre aconteceu em todas as eras de cristianismo na face da terra, que é o não crescimento espiritual da maioria dos crentes. E a única razão pela qual nós entendemos a existência desse fator, que a maioria dos crentes não cresce, que já deviam ser mestres da palavra de Deus no mundo inteiro, mas não são, continuam sendo ignorantes da palavra de Deus. A razão é aquela declarada por Jesus em Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Só os poucos escolhidos crescem espiritualmente, crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria dos crentes, muitos chamados, não crescem, ficam naquela imaturidade espiritual, infantilidade espiritual, e por isso perdem a salvação, porque não se alimentam, como Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2, do leite espiritual que os leva para a salvação, os leva para o crescimento na salvação. Sem crescimento não há salvação. Os que não crescem nunca se tornam mestres capazes de ensinar ignorantes a palavra de Deus. E isso é uma realidade diferente nos que são poucos escolhidos, eles crescem. Esses dois primeiros blocos nós já passamos por ele. O capítulo 7 está aqui dentro do terceiro bloco, cujo título é, diga, Sacerdócio de Cristo. Vocês estão tão tristes hoje, né? Ô Jesus, dá uma alegriazinha para esse povo. Então, de novo, Sacerdócio de Cristo. Pode dar uma melhorada. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 10, versículo 18. Tá? O sacerdócio de Cristo. Deus estabeleceu duas alianças. A antiga aliança era provisória, a nova aliança é permanente, para durar para sempre. Para a antiga aliança, Deus estabeleceu um sacerdócio provisório, o sacerdócio levítico. Para a nova aliança, Deus estabeleceu o sacerdócio eterno, sacerdócio que vai durar para sempre, o sacerdócio cujo único e eterno sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então diga, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Esse bloco está dividido assim, ó. Capítulo 6, do 13 até o 9, 28, diga, o essencial. É aí que está o capítulo 7, né? E depois, o capítulo 10, versículo de 1 a 18, terminando esse bloco, diga, estabelecer o segundo. Deus removeu o primeiro sacerdócio e estabeleceu o segundo sacerdócio, que é o sacerdócio de Jesus Cristo. O capítulo 7 está dentro desse texto aqui, cujo título é o essencial. Esse texto está dividido da seguinte forma:
do capítulo 6, versículo 13, até a totalidade do capítulo 7, que termina no versículo 28, diga: sacerdócio imutável. Glória a Deus. O primeiro sacerdócio era provisório, por isso ele era mutável, tanto que mudou. Mudou como? Ele acabou e foi substituído pelo novo sacerdócio que nunca vai acabar, e por isso ele é imutável. Jesus é sacerdote para sempre. E os capítulos 8 e 9, 8:1 a 9:28, diga: superior aliança. Os levitas no Antigo Testamento, eles eram sacerdotes da antiga aliança, que era provisória e, portanto, inferior à nova aliança. A nova aliança em Cristo, ela é superior. Por isso Jesus é um sumo sacerdote de uma aliança superior. Superior aliança em relação à aliança antiga. O capítulo 7 está aqui dentro deste sacerdócio imutável. E esse título aqui, então, de sacerdote imutável, né, está dividido da seguinte forma: do capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 7, versículo 10, Jesus recebe o título de, repita, âncora da alma. Diga bem forte: Jesus é a âncora da nossa alma. Âncora é uma metáfora de firmeza. Firmeza. A âncora de um navio, embora ela seja muitas vezes menor que o próprio navio, ela é pesada, forte, o suficiente para segurar o navio em alto mar, se for necessário lançar a âncora, e ele não será levado pela maré. Ele fica firme ali onde está, porque tem uma âncora firmando-o, segurando. Jesus é a âncora de nossa alma. Quem não tem Jesus é levado por todas as marés demoníacas de Satanás no mundo. Quem tem a âncora não é levado por essas marés, é firme em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então diga assim: gente de Deus não é levada. Lembra disso? Minha mãe falava: que menino levado. As pessoas do mundo são levadas pelas marés. Quem é de Deus não é levado, é firmado em Cristo Jesus, porque Ele é a âncora da nossa alma. E o capítulo 7 termina aqui com os versículos de 11 a 28, cujo título é, diga, sacerdote com juramento. Por que Jesus Cristo é sacerdote com juramento? Porque no Salmo 110, Deus jurou, Davi recebeu essa revelação desse juramento e escreveu o Salmo 110, e lá dentro do Salmo 110 tem duas palavras do Pai para o Filho. A primeira palavra do Pai para o Filho é: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E a segunda palavra é: o Senhor jurou, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, sacerdote com juramento. Esse capítulo 7, então, que está aqui a sua divisão do capítulo 7, dentro desse texto aqui, cujo título é sacerdócio imutável, o Espírito de Deus me conduziu a trazer para vocês o versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Diga essa frase: Jesus pode salvar totalmente.
Mas, atenção, a quem que Jesus pode salvar totalmente? Somente os que por Ele, por meio dele, por meio de Jesus, se chegam a Deus. Se chegam a Deus. Somente por esses, Jesus, que está vivo para sempre, vivendo para sempre, intercede à direita do Pai. Glória a Deus. Somente por eles é que Jesus intercede. Eu tenho trazido aqui algumas palavras, né? Nessa e em outras congregações, para entender, repita essas duas palavras que eu vou dizer: salvação exclusiva. Entender por que a salvação é exclusiva e não inclusiva. A salvação é exclusiva. A salvação é exclusiva para os eleitos de Deus, para aqueles que Deus escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. E por isso, em amor, ele os predestinou para receberem a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele disse que Jesus se entregou não por todo mundo, mas só por ela, pela sua igreja eleita. Aquela igreja que ele mesmo declarou em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus disse, quando ele orou ao Pai, em João 17, Pai, eu não oro em favor do mundo, eu não rogo pelo mundo, eu oro a Ti, ó Pai, em favor daqueles que Tu me deste, eram Teus e Tu me deste. É por eles que eu rogo, e aqui ó, é por eles que Jesus intercede, para interceder por eles, isso é exclusividade, para interceder por eles, por mais ninguém. Nós recebemos do Senhor, na palavra, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o ministério de interceder em favor de todos os homens. Mas Jesus não tem esse ministério. Jesus, o ministério de intercessão de Jesus diante do Pai é só por aqueles que por Ele se chegam a Deus, só os eleitos. E Jesus está vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia, amados. É por eles que Jesus intercede. Porque somente os eleitos de Deus experimentarão aquilo que eu coloquei como título dessa pregação de hoje. Repito de novo: salvação total. E por isso eu grifei ali, ó. Por isso também pode, repita, salvar totalmente. Salvar totalmente os que por Ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que a palavra coloca aqui esse advérbio totalmente? Porque o advérbio totalmente, ele é o oposto de... Peguei vocês, hein? Ele é o oposto de parcialmente. Uma coisa parcial não é uma coisa total.
E uma coisa total não é parcial. Jesus não nos salva em parte, Ele nos salva totalmente. Totalmente. Aleluia. Jesus não é salvador das nossas almas. Jesus é salvador do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Jesus nos salva totalmente e não parcialmente. Mas existe uma outra razão pela qual está escrito aqui esse advérbio totalmente. Jesus pode salvar totalmente os eleitos. Mas as outras pessoas que não estão nesse grupo dos eleitos, experimentam salvação parcialmente. Toda a humanidade, enquanto está na terra, toda a humanidade vivendo na terra, experimenta salvação parcialmente, no seguinte sentido: experimentam os efeitos poderosos da salvação que Deus opera nos eleitos de Deus. Só os eleitos experimentam salvação total, mas todos os demais experimentam salvação parcial, porque eles experimentam elementos, efeitos positivos da obra da salvação. Embora eles não serão salvos. Mas enquanto estão na terra, experimentam efeitos dessa salvação, por isso experimentam em parte, parcialmente, a salvação. Nós entendemos isso a partir dos 3 grupos que são formados de seres humanos na face da terra. O primeiro grupo engloba toda a humanidade e encaixa toda a humanidade na mesma realidade. Todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos. Esse grupo chamado todos sempre será o maior grupo de seres humanos em todas as gerações de seres humanos, ok? Sempre será o maior grupo. Dentre esse grupo dos todos, se destaca o grupo dos muitos. Dentre todos, muitos são chamados à conversão, são chamados ao arrependimento, são chamados a se voltar para Deus, são chamados por meio da pregação do Evangelho a se voltar para Deus. E muitos, não todos, muitos, que não significa nem a metade, longe de ser a metade de todos, muitos são convertidos. Muitos vêm a Cristo Jesus e esse grupo dos muitos vai experimentar uma maior parte da salvação do que o grupo do todos. Mas esse grupo dos muitos, a maioria deles não será salva, porque dentre esse grupo dos muitos, Deus separa o grupo dos poucos escolhidos, os poucos escolhidos. Por isso, dentre todos, muitos são chamados, porém, poucos escolhidos, ok? Estudaram lá no colégio aquele negócio de grupos, né? Então, imagine um grupão bem grande, todos, mas desse grupo se retira uma parcela, muitos, e dessa parcela, muitos, se tira uma pequenina parcela, poucos. E
E aí forma 3 grupos: todos, muitos e poucos. Tá? Os poucos escolhidos são os únicos que experimentam salvação total. Salvação total. Por quê? Porque eles experimentam conversão, da conversão perseveram na santificação, e da santificação chegarão na glorificação. Só os poucos escolhidos. Os muitos chamados experimentam salvação parcialmente, porque eles experimentam conversão, mas eles param por aí. Eles param na conversão. Eles não desenvolvem a sua salvação por meio da santificação. A maioria dos crentes não está nem aí para a santificação. Não se importam com santificação, não aprenderam, as igrejas não ensinam santificação. E santificação é algo tão importante, porque está escrito aqui na carta aos Hebreus, capítulo 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Os muitos chamados têm conversão, mas não têm santificação. Não é sem conversão que ninguém verá o Senhor, é sem santificação. Então essas pessoas que foram convertidas, mas que não se santificam, são aquelas que, segundo a Escritura, e segundo o que nós falamos aqui na semana passada, caem no pecado da apostasia e perdem salvação. Perda de salvação. Eles experimentam salvação mais do que todos os outros do grupo do todos, mas de nada lhes adianta, porque eles perdem por falta de santificação. Os poucos escolhidos lutam pela sua santificação e lutarão até a morte. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Mas os poucos escolhidos não lutam pela sua santificação. Eles se conformam na conversão, pensando que já estão salvos, como as virgens tolas, que se contentaram com lâmpadas acesas, mas não buscaram azeite de reserva. Os poucos escolhidos são as virgens prudentes, que tendo lâmpadas acesas, buscaram mais azeite. O azeite que buscaram é a santificação, que as virgens tolas não buscam, e por isso não entram nas bodas do noivo, perdem a salvação. Os todos, a maioria dos seres humanos, que são aqueles que passarão por essa vida no mundo, sem jamais experimentar conversão, nunca serão convertidos. Ainda assim eles experimentam os efeitos benéficos da salvação, porque por causa dos eleitos de Deus, Ele manifesta sua misericórdia sobre justos e ímpios. Ele manifesta sua misericórdia sobre todos os homens. Ele traz todos os dias novas misericórdias, e é por causa dessas misericórdias que essa humanidade pecadora não é consumida de vez pela justa ira de Deus. Então, diante das misericórdias de Deus, que os mantém vivendo, todos os pecadores estão experimentando uma partezinha da salvação, experimentando parcialmente e temporariamente essa salvação, porque quando os todos morrerem e os muitos chamados morrerem, eles não experimentam mais nada de salvação. Zero, não tem mais nenhuma experiência
nem de misericórdia de Deus, nem de compaixão de Deus, nem de perdão de Deus. Ele só tem experiência cruenta da justa ira de Deus. Por isso aqui na carta aos Hebreus está escrito que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Então, toda a humanidade experimenta a salvação, a maioria parcialmente. Os muitos chamados um pouco mais do que os que jamais se convertem, mas os únicos que experimentarão a totalidade da salvação, salvação total, é o grupo que Jesus denominou poucos escolhidos. Porque é por eles que Jesus se entregou, é por eles que Jesus roga, que Jesus ora, é por eles e só por eles, termina o versículo dizendo, por eles, só por eles, que Jesus está agora intercedendo à direita do Pai. Por isso, os poucos escolhidos receberam salvação mediante uma genuína conversão, e a partir da data da sua conversão, entraram e estão perseverando no processo da sua santificação, que é o desenvolvimento dessa salvação que receberam. O desenvolvimento. Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aquele que perseverar até o fim, Jesus disse isso porque ele sabe que os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, perseverarão até o fim. Em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque os eleitos de Deus perseverarão até o fim? Filipenses 2:13. Porque o próprio Deus opera neles o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, que é a nossa santificação. Você sente necessidade de se santificar? Você se preocupa porque tem pecado em você, como Paulo se preocupou em Romanos 7, o pecado habita em mim? Desventurado homem que sou, você se sente assim? Se sente pecador? Se sente como o publicano que disse, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador? Se sente como Pedro que disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador? Se sente como o rei Davi ao dizer, Senhor, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe? Esse sentimento é uma prova de eleição, porque os muitos chamados não têm esse sentimento. Os muitos chamados se tornam religiosos, e como religiosos, eles se tornam fariseus, e eles oram como o fariseu. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou o cara, porque eu sou o máximo, porque eu tenho crédito com o Senhor, porque eu sou isso e sou aquilo. Jesus disse que o publicano voltou para casa justificado, mas esse não. Porque esse é um religioso. A conversão sem santificação transforma-se em religião. E a religião perdeu Deus. Olha como que a religião faz com as pessoas. Mais de 3 milhões de pessoas se dirigindo a pé de
de quilômetros de distância para a cidade da Trindade. Religião. Religião. Achando que estão agradando a Deus, chamando isso de fé. Isso não é fé. Mas estão todos enganados, porque Paulo fala porque em 2 Coríntios, o Deus deste século cegou o entendimento dos ignorantes. A religião cega, o Evangelho cura a cegueira, Jesus cura a cegueira. A religião mantém as pessoas cegas para não enxergarem Jesus, não enxergarem a verdade. Elas vão ter uma falsa verdade, falsos cristos, falso Jesus e até uma falsa trindade. Não tem Deus. Essa é a triste realidade do mundo, mas essa é a realidade da salvação. A obra da salvação, amados, não pode ser encarada como ela tem sido encarada nos últimos anos, nas últimas décadas, desde o início do século passado, como uma obra romântica, tá? Uma obra romântica, que Deus ama todo mundo e quer salvar todo mundo, a obra da salvação é todo mundo, Jesus veio para morrer por todo mundo. Isso é mentira, irmãos. E quem é o pai da mentira mesmo? O diabo é o pai da mentira. Jesus não veio para todo mundo. Jesus se entregou por ela, pela sua igreja. Jesus se entregou por eles, pelos seus eleitos, porque eles têm dentro de si a operação direta de Deus para quê? Para se achegarem a Deus por meio de Jesus Cristo. Não por meio de sacrifícios, não por meio de votos, não por meio de ritualismos, não por meio de promessas, não por meio de paganismo, mas por meio de Jesus Cristo. Se chegam a Deus. Só por meio de Jesus Cristo, que é a porta estreita, João 10:9, eu sou a porta, e o caminho apertado, João 14:6, eu sou o caminho. Porta e caminho, Mateus 7:13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos, olha os muitos aí, que entram por essa porta larga. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos, olha os poucos escolhidos aí, que acertam com essa porta. Jesus está vivendo sempre para interceder por eles, por isso eles vão perseverar até o fim na sua santificação, e aquele que perseverar até o fim, o Senhor vai completar neles essa obra que Ele começou na glorificação, dando a eles um corpo glorificado para morarem na glória eterna e desfrutarem por toda a eternidade da totalidade da salvação. Isso é salvação total. Salvação total. A gente se entristece humanamente, essa é uma fraqueza humana, se entristece por aqueles que experimentam uma salvação parcial e não vão além disso, porque não terão salvação. Mas não era para a gente se entristecer, porque isso é obra de Deus. Deus sabe a quem Ele escolheu e a quem Ele não escolheu. Por isso, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.
2 Timóteo 2,19. Não há ilusões no Evangelho. O Evangelho é a verdade. Não há romantismo no Evangelho. O Evangelho é espiritualidade. Não há religiosidade no Evangelho. O Evangelho é vida. Jesus é a vida eterna. E Ele dá àqueles a quem o Pai deu a Ele, porque o Pai foi quem escolheu, a eles é que Jesus concede vida eterna.